Boa tarde a todos. Tenho uma palavra para todos os irmãos em Cristo hoje, nesta tarde. E esta palavra está em Atos 1:8 e Atos 2. Vamos ler. Está escrito: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Essas são as palavras de Deus, né? A promessa de Deus, que é o Espírito Santo, sobre a nossa vida. É a parte mais importante da nossa vida, o Espírito Santo. É a pessoa da Trindade, agradável de se dizer, que a gente pode dizer de boca cheia: Espírito Santo de Deus. Sem Ele nós não somos nada, porque tudo que aprendemos, tudo que somos, nós dependemos dele, do Espírito Santo de Deus. E continuando, em Atos 2, né, são coisas que muita gente discute sem saber, sem entender, sem compreender, e às vezes podem estar pecando contra ele, contra o Espírito Santo, dizendo coisas sem saber. Está escrito: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são todos galileus, esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que fomos nascidos? Partos, medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, e partes da Líbia junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. E crentes e árabes, todos os temos ouvido nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que quer dizer isto? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Quer dizer, estão bêbados. Mas não estavam, estavam cheios do Espírito Santo. E a própria palavra fala: não vos embriagueis com vinho que traz contenda, que traz confusão, que traz briga, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Esta é a melhor parte da nossa vida que não podemos perder de maneira alguma. O Espírito Santo de Deus. Ele é o que intercede por nós, é o que geme com gemidos inexprimíveis dentro de nós. Tanto que a gente vê que a carne luta contra o Espírito, para que não seja feita a nossa vontade do jeito que a gente quer, mas sim como o Espírito Santo quer.
e às vezes discutem sobre orar em línguas, né? E falam sem saber, sem entender, sem experimentar o batismo no Espírito Santo, sem experimentar o dom de línguas, sem receber o dom de língua, às vezes nem receber o dom de língua, já estão falando contra o dom de língua. E como vão receber, como vão experimentar se falam contra? Para orar em língua, nós temos que conquistar o Espírito Santo, temos que buscar o Espírito Santo. Sem buscá-lo, não vamos alcançar os dons de língua, porque precisamos dele. A igreja precisa do dom de línguas. A igreja precisa do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós não somos nada, nada, nada. Mas com o Espírito Santo, nós podemos todas as coisas. Somos capazes, né? Nós somos, pelo Espírito Santo, nós somos provados. Somos adestrados, né? Ele adestra nossas mãos, ele nos prova, ele nos dá provas, ele nos observa a nossa conduta, observa o que fazemos, como vamos fazer, como vamos agir. Vamos ver como ele vai agir, vamos ver como ele vai se sair nesta prova. Por isso que quando pedimos para que o Espírito Santo nos ajude, para que ele entre, quando pedimos o poder, a autoridade, a virtude, a plenitude do Espírito Santo. E muitos falam sem saber desta pessoa maravilhosa que é o Espírito Santo. Os dons de língua são para edificação, primeiramente, edificação de si mesmo, da própria pessoa. Porque se a pessoa não edificar a si no Espírito Santo, como que ela pode edificar a igreja? E para edificar a si próprio, é que entra o dom de língua, línguas estranhas, línguas que falam na própria palavra que eu tenho lido aqui agora, em que muitos falam contra. E eu sei que quem foi batizado no Espírito Santo, quem ora em língua, sabe que é o Espírito Santo ali. O Espírito Santo nos concede que oramos em línguas no momento em que nós precisamos, no momento em que a igreja precisa para edificação. Nós temos que edificar nós mesmos, nós temos que edificar a igreja. Se você não edificar a si próprio, como que você vai edificar a igreja? Não tem como. E para edificar a igreja, nós temos que orar em língua para edificação de si próprio, porque a oração em língua para edificação de si próprio, nem o pastor entende, nem a igreja entende, nem nós mesmos que oramos em língua não entendemos o que falamos. Por que não entendemos o que falamos? Porque a carne não entende que o Espírito fala. A carne não entende a linguagem do Espírito Santo. Por isso que nem nós entendemos, porque a carne não sabe o que o Espírito está falando. Nós falamos de espírito a espírito, o nosso espírito falando com o Espírito Santo de Deus. E isso para edificação de si próprio. Nós estamos falando com ele para edificação de si mesmo, para santificação de si mesmo. E nós pedimos para ele coisas espirituais. O Espírito, quando fala com ele, pede coisas espirituais. Pede coisas que nós recebemos, que a gente vê, mas eu não pedi isso. A carne não pediu, o corpo não pediu, exatamente, não pediu. Mas o Espírito pediu. E às vezes vem lutas, e lutas grandes, contra aquele que está se envolvendo com o Espírito Santo, pois estamos entrando nas águas
do Espírito Santo. Estamos nos aprofundando nesta água, né? E quando nos aprofundamos nessa água, é que o inimigo luta contra. Porque se ele deixar-nos ir em frente, nós vamos ter grandes vitórias e vamos ajudar pessoas e tirar pessoas das mãos dele. Por isso que ele não quer. Por isso que ele tenta impedir os dons de língua, para que não seja edificado, para que você não seja edificado, para que também você não edifique a igreja. Então, nós precisamos dessa edificação. Esse dom de língua é dado a nós para a edificação de si mesmo, para que a gente possa orar melhor. Porque quando oramos a oração normal, comum, como nós falamos, entendendo como a oração que todo mundo entende, né? Por exemplo, a oração do Pai Nosso, todo mundo entende. Se você orar ela, todo mundo está entendendo o que você está falando. Mas quando oramos em língua, ninguém entende, nem nós mesmos. Porque esse dom é dado para a edificação de si primeiro. Depois vem o dom para a edificação da igreja, em que oramos direcionado para a igreja, apontando para a igreja. Mas se orarmos apontando direcionado para a igreja, temos que também interpretar. Porque se não houver intérprete, não valerá nada, não terá fruto nenhum, porque não vai edificar a igreja. Porque como a igreja vai ser edificada se ela não entende o que estamos falando? Estamos falando para a igreja em língua, mas a igreja não está entendendo. Então esse dom é dado, mas que haja intérprete, ou a própria pessoa que está orando em língua, interprete, ore em língua, depois interprete. Ou haja alguém que interprete para você, você ora em língua, e a outra pessoa interpreta o que você está falando para a igreja. Deus diz, assim diz o Senhor. Assim falou o Senhor Deus. Isso é para edificação da igreja. Porque, veja bem, a pessoa edificou a si própria, falou com Deus em língua. E depois ela é usada para edificar a igreja. E assim, cada um vai edificando, ajudando a edificar a igreja. O foco de Deus é a igreja. Tudo isso é para o bem-estar da igreja. Não é um dom dado para beleza bonita. Eu oro em língua, eu oro numa linguagem bonita. Não. Isso é para edificação de si e da igreja. Então nós temos que buscar essa edificação. E depois há o outro dom que é dado quando há pessoas de outros países que não entendem a nossa língua. É o que aconteceu no dia de Pentecostes. Tinham várias pessoas de várias línguas, de vários países. Se fossem falar na língua normal, eles não iriam entender o que os apóstolos, que os discípulos estavam falando. Não tem como eles entender. Não haveria fruto nenhum se eles orassem em língua e o povo não entendesse. Mas o Espírito Santo lhes deu o dom naquele momento para que cada um deles falasse na linguagem, sem saber falar inglês, japonês, chinês, tailandês, né? O Espírito Santo lhes concedeu que falassem na linguagem de cada um deles. Então eles oravam em língua, falando na linguagem de cada um deles. Foi concedido pelo Espírito Santo naquele momento, porque tinha pessoas de várias línguas. Então, para que eles entendessem, o Espírito Santo lhes deu o dom para que falassem na linguagem deles. Vejam bem, falando das grandezas de Deus, falando do próprio Deus, das maravilhas de Deus, o Deus que eu admiro,
o Deus que sempre me surpreende com coisas novas. E eu admiro esse Deus, e eu admiro esse Espírito Santo cada vez mais. Sou errante, pecador, como todo pecador, quando todo mundo erra. Sou sim, mas eu não abro mão do Espírito Santo. Eu não abro mão de Jesus Cristo, não abro mão do nosso Pai, do nosso Deus. E jamais abrirei mão do Espírito Santo, pois eu preciso dele para a edificação da minha vida. Então, quando edificamos a nós somos usados para edificar também a igreja, né? Então, vejam bem que muitas pessoas discutem coisas que não entendem, coisas que não experimentaram, nunca experimentaram, nem sabem o que é, e acabam falando contra o orar em língua. Não existe orar em língua, não existe batismo no Espírito Santo. Como não existe se está escrito na Bíblia? João falou, eu vos batizo com água, mas virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quer dizer, com o poder. Nós recebemos o poder e a autoridade ao receber o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo. Nós recebemos o poder e a autoridade para usar a boca, a língua, contra todo o mal. Isso aconteceu com Jesus Cristo, aconteceu com os apóstolos e acontece com todos nós. São promessas de Deus. Então, os dons de língua são assim. Tem o dom de língua, que nós oramos, nós mesmos não entendemos o que falamos. Nós falamos diretamente a Deus. Esse orar em língua para edificar